Hello, Google, tudo em paz? E aí, turma, vamos prosseguir, né? Então, cá estamos na terceira semana do nosso curso, né, de algoritmos e programação. E como vocês todos sabem, né, nessa edição 2021, a gente mudou a nossa linguagem de referência para JavaScript, né? Então, é um desafio para todos nós e uma maravilha porque essa é a linguagem mais utilizada no momento, mais popular. Perfeito? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto, né, no contexto de algoritmos e de organização das nossas soluções, independentemente da linguagem de programação, que serve para a gente organizar o nosso código e organizar as nossas ideias, né, do jeito que a gente pensa em resolver um determinado problema. A gente viu lá em pensamento computacional, ainda na primeira semana, nos primeiros vídeos, de como se dá, né, de forma assim, olhando por cima, né, o processo de proposição de solução dado um contexto e um problema, por meio do pensamento computacional. E uma das etapas lá que a gente viu, né, que a gente deve seguir, ou pelo menos ter consciência disso, é que a gente deve fragmentar, né? Quebrar em pedaços essa solução, fazer etapas. Né? Então, para a gente resolver um determinado problema um pouco maior, a gente faz em pedaços, resolve subproblemas, certo? Então, nessa parte de modularização, né, de quebrar isso em pequenos problemas, a gente chega num conceito aqui de funções, onde a gente pode pegar um grupo de instruções que fazem um trabalho bem específico dentro de um problema maior e dá um nome para esse conjunto de instruções. Esse grupo de instruções nomeado, né, esse grupo nomeado de instruções, elas vão executar normalmente como se fosse um programa mesmo, como se fosse um mini programa, e a gente chama isso de forma genérica, né, de funções, certo? É uma rotina. Então as linguagens de programação chamam isso de funções, ou métodos. Quando a gente estiver mais na frente, ou assim quando for aparecendo, eu vou diferenciando para vocês o que são funções e o que são métodos, tá bom? Então a gente pode agrupar um conjunto de instruções que fazem uma tarefa específica. Essa tarefa pode ser frutífera ou uma tarefa final acabada. A gente vai ver isso devagarinho, vocês vão compreender. E elas servem bastante para aumentar a qualidade do seu código. Então, eu tenho aqui para vocês uma lista simples, né, de 4 grandes benefícios que as funções vão trazer para os nossos códigos e, consequentemente, na verdade, para a nossa solução e, consequentemente, para o código. Então, a nossa solução vai ficar de uma forma mais fácil, né, de ser construída e estruturada, e o nosso código vai trazer esses benefícios também. Então, quando você pega um código que está modularizado, ele é mais fácil de ler. Por quê? Algumas instruções, 3, 4 ou 5, podem fazer algum tipo de computação qualquer. E ela não ter um label, né, um carimbo, uma explicação maior do que ela é. Você teria que entender o código. Quando você encapsula isso, quando você abraça isso por meio de uma função, fica mais fácil de ler, certo? Um outro grande benefício que a gente tem com o uso de funções é a reutilização de código. Quando tarefas repetitivas podem ser isoladas num determinado local e quando você precisar, você apenas chama novamente aquela sua função que já for previamente definida. Tudo bem? Eu já disse para vocês também, isso lá na primeira semana, que na maior parte do tempo, e vocês acabaram de perceber isso, a gente vai estar procurando erros. Na maior parte do tempo, a gente está procurando erros no nosso código. Qualquer tipo de erro, seja de execução, de sintaxe, ou um erro lógico mesmo, né? Que é um erro semântico, nem lógico, né? Um erro de solução maior, mais associado à solução do problema, você vai estar sempre procurando isso. O programa não está executando, está fazendo errado. E quando você tem funções, fica mais fácil você fazer esse caminho de onde está o problema. Nós estamos bem bebezinhos ainda, os nossos problemas são pequenos, né? As nossas atividades no decorrer dessa disciplina inteira serão microproblemas, que o objetivo é a gente ir se deparando e catalogando uma série de padrões de como representar essas soluções e problemas por meio de linguagem de programação. E um benefício também decorrente disso é a reutilização, né? Então a gente pode agrupar uma série de funções que a gente pode utilizar em outros projetos, pode até disponibilizar para terceiros. Tudo bem, gente? Então a gente já usou bastante isso. Vamos aqui um pouco mais à frente. Beleza. Chamada de funções.
Nesse contexto de funções, a gente já utilizou algumas, nós temos essa noção de invocar uma função, de chamar, de usar uma outra função. Essa chamada ela tem por característica o uso de parênteses. Vocês devem ter percebido que muito frequentemente você bota o nome de uma função e faz isso aqui. E aí você pode estar até um pouco confuso, né? Poxa, porque às vezes a gente bota parênteses em algumas coisas e outras vezes a gente não bota parênteses? É absolutamente normal esse tipo de dúvida. Por isso que vocês devem ficar bastante atentos nesse comecinho aqui de tudo, né? Nós estamos na segunda semana, vocês que chegaram agora no ensino superior, e aos poucos vocês vão entendendo, né? Então a gente já usou aqui algumas funções e usou também alguns métodos, né? Vocês lembram que a gente utilizou o math.poll, né? Ali é uma chamada de uma função, a própria função prompt_async, ela é também uma função, a função number, né? Nós utilizamos ela também, enfim, nós fizemos bastante coisa aqui. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Isso, deixa eu dar uma olhada aqui no inspecionar. Só dar um exemplo aqui para a gente procurar se tem uma função fácil aqui. Eu lembro da função number, que a gente utilizou também, const n recebe number. Olha, isso é uma função, number. E aí eu posso passar aqui um valor para number. Eu vou passar aqui 100 na forma de texto. Vocês lembram, né, que tudo isso... Eu já falei para vocês que os tipos de dados que a gente conhece por enquanto são os tipos numéricos, com ou sem casas decimais, e o tipo texto também, certo? Então nós temos aqui uma função, veja só. Toda vez que você precisar converter um texto para número, você pode chamar essa função number, certo? Ela funciona de grosso modo como se fosse uma função, ela é efetivamente uma função, na verdade, né? E ela recebe um insumo, né? Ela recebe... como é que eu digo para vocês, uma entrada, né? Aquele fluxo universal da computação, e ela também tem saída. Então nós utilizamos aqui o igual como operador de atribuição, então o lado direito, o resultado da avaliação dele será entregue para o lado esquerdo, né? A gente viu tudo isso. E o n recebeu um tipo de dado aqui que ele é numérico, né? Deixa eu ver se type of n... ele é do tipo number, né? Ele converteu, enquanto o próprio 100, ele não é do tipo number, ele é do tipo texto, do tipo string, certo? Então, sempre a gente tem esse detalhezinho dos parênteses, e aos poucos a gente vai entender por que esses parênteses. Então, sempre quando for uma função, a gente não chama ela normalmente como se fosse uma variável. N é uma variável, eu não boto parênteses. Se eu botar um parênteses aqui vai dar errado, né? Porque, ó, n is not a function, né? N não é uma função. As funções são que a gente bota desse jeito. Tudo bem, gente? Beleza. Outra coisa que nós percebemos nessa nossa primeira semana de exposição à programação é que nós passamos a utilizar funções mesmo sem criar estas funções. Isso é bastante comum e normal. Então, os próprios ambientes de programação já favorecem, já permitem isso para a gente, eles já trazem uma série de pacotes que vêm com funções internas, né? Então, vocês lembram que nós utilizamos o pacote math, que ele tem, por exemplo, a função poll, né? 4 elevado a 7. Então, enfim, a gente basta só chamar ela. Tem uma série de formas de a gente fazer isso, né? No caso do math, ele é um pacote que já está disponível aqui, é um módulo que está disponível para a gente. Esse nome de pacote, módulo, aos poucos a gente vai esclarecendo isso. Cada linguagem de programação chama de um nome, mas a gente pode agrupar um conjunto de funções em um determinado arquivo e chamar aquilo de módulo ou de pacote, né? Lá em Python também tem essa definição. Tudo bem? A gente pode importar, se ela tiver já previamente, no caso do math, ou a gente pode importar utilizando o required, ou então usando o próprio import, que é um recurso posterior a esse required que nós temos aí. Tudo bem? Antes de eu avançar, deixa eu avançar só mais 2 slides, está com 9 minutos. Essa semana a gente vai falar sobre funções e vai falar também sobre condicionais, né? E a gente já vai misturando tudo isso também. Vocês viram na semana passada uma série de conceitos, né? 2 conceitos principais lá que foram falados na semana passada são o conceito de expressões e instruções, né? Expressão é uma unidade de código que, quando avaliada, ela tem um valor. Né? Vocês lembram disso? Expressão é uma unidade de código com valor. E uma instrução é uma unidade de código com efeito. É uma unidade de código que gera uma ordem para o computador.
tudo bem? Então a gente pode criar uma instrução onde a gente pode fazer referência a diversos elementos. Então a gente pode utilizar também, dentro da construção de expressões, as nossas funções ou funções de terceiros para compor isso, certo? Por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo aqui. Enfim, você vai fazer uma operação, né, que tem que calcular, vamos supor, uma área somado com altura, somado... Enfim, supondo que existisse, você está atrás de um valor R, que ele é a área de alguma coisa, né, a área 4, mais a raiz quadrada de alguma coisa, SQRT, de um outro valor qualquer, eu estou criando uma composição aqui, mais 18, certo? Então esse aqui é um tipo de expressão, a expressão somente essa parte que eu estou selecionando, está pequenininho, mas eu acho que está dando para você ver. Deixa eu apertar aqui Ctrl+, para ver se ele cresce um pouco, cresceu. Certo? Então, a gente pode utilizar a chamada de funções dentro da construção de uma expressão. Isso é bastante comum e vai dar tudo certo. Por que que vai dar tudo certo? Porque essa função área, se ela existir, ela vai representar aqui um valor. Vamos supor que aqui fosse a área de um quadrado, aqui área 4 significa 16, né? 4 vezes 4, 16. A raiz quadrada de um valor, se esse valor for 100, a raiz quadrada de 100, ou seja, se o valor tiver, nesse momento, o valor 100, isso aqui equivale a 100, ou seja, aqui equivale a 16, equivaleria a 16, isso aqui é a 100 e 18. De qualquer forma, tudo isso aqui continua sendo uma expressão normal. Então, nós poderemos e vamos utilizar, sim, essa composição de compor, de juntar dentro de uma mesma instrução valores, variáveis, operadores e chamadas de funções. Absolutamente normal. Tudo bem, gente? Absolutamente normal tudo isso. Você não precisa ficar confuso de jeito nenhum. E à medida que você for se expondo, fazendo e fazendo mais exercícios, vai identificando padrões e tudo vai começando a ficar natural para você nesse processo de olhar para o mundo real, para uma situação, problema e trazer para cá na forma de um algoritmo e representar numa linguagem de programação. Algo que a gente vai fazer bastante mesmo, a todo momento você como programador está fazendo, é criando esses pequenos pedaços de código, esses fragmentos de código, são chamados de rotinas, que são as funções, para você poder organizar o seu código, você vai organizando o seu código, certo? Então, o fluxo de execução das funções é muito parecido, é praticamente a mesma coisa da execução de um código normal, cheio de instruções soltas, instruções de primeiro nível, né, que a gente chama isso de global, e você pode definir funções e chamá-las futuramente, e dentro delas esse fluxo é o mesmo. Vamos ver o que são parâmetros, argumentos, falar sobre variáveis fora e dentro das funções e como elas funcionam, né, como tudo isso funciona. Tudo bem? Então, só para fechar esse vídeo, né, tá chegando aqui aos 20 minutos, eu vou criar aqui uma nova pasta. Deixa eu abrir aqui meu terminal. Eu tenho que fazer isso antes dos 15 minutos, né? Eu não quero que os vídeos fiquem muito grandes. Tá resolvendo aqui meu terminal. Deixa eu procurar aqui a nossa pasta, essa daqui. CDI. No seu Windows é a mesma coisa. Aí você navega até chegar lá na sua pasta, certo? Você pode criar a sua pasta do jeito que você desejar aí. Eu vou chamar aqui de modularização. Eu vou criar uma pasta para eu botar diversos códigos relacionados a funções, né? Esse comando code ponto é um recurso do VS Code que você bota esse comando code para ele rodar diretamente no seu console, né? Code command. É esse daqui, né? Ó. Se você botar esse code command, ele vai instalar o comando code no seu path, né? Já até fiz isso, por isso que quando eu estou dentro de uma pasta, se eu rodar code ponto, ele abre aquela pasta no VS Code, tá vendo? A pasta modularização está aberta. 14.4, muito bem. Se eu chamar aqui, vou criar um arquivo chamado hello.js, vou fazer rapidamente aqui console.log rolar funções, não tem nada de função aqui por enquanto, eu vou fazer isso, tem 1 minuto para terminar, menos de 1 minuto, né? ls está aqui, se eu chamar node hello.js, olha lá, funções, chegou. Para que eu organize isso dentro de funções, eu vou utilizar a palavra reservada function, de função.
Vou dar um nome para ela, saudação. Vou botar a lista de parâmetros, por enquanto aqui é vazio, eu não tenho parâmetros. E nós chegamos aqui no conceito de bloco. Eu vou criar um bloco de instruções. Eu abraço isso com as chaves, olha a estrutura aqui. E boto a instrução olá funções aqui dentro, certo? Salvei, vejam só. Antes de chegar no 16 aqui. Uma função, ela é definida com a palavra reservada function, isso em JavaScript. E o nome, a gente dá um nome, vocês lembram que a função é uma lista de instruções nomeada, o nome dela eu dei saudação. Aqui são as entradas, eu faço uma lista abraçada aqui pelos parênteses, que são as entradas que ele vai receber. Nesse caso não vai receber nada, mas eu tenho que definir os parênteses lá. E pronto, se eu rodar isso aqui, não vai acontecer nada. Olha, executou e não teve nenhuma resposta, porque essa minha função não foi executada, ela só foi definida. Agora aqui, para chamar uma função, eu chamo ela pelo seu nome e boto os parênteses e envio o que ele precisa. Ele precisa de alguma coisa? Não, ele é vazio. Então eu faço apenas isso, tudo bem? Venho aqui e rodo novamente, olha, tem o mesmo efeito como se estivesse lá fora, só que agora meu código está organizado numa função simples. Tudo bem? Então vamos para o próximo vídeo que a gente vai aprender mais detalhes sobre as funções e como elas podem ajudar o nosso código a ficar mais organizado.